Salve, salve, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite. Prof. Thiago aqui para mais uma aula de informática básica para o concurso da Seduc RO. Vamos agora falar sobre memórias, ainda sobre hardware. A gente vai vencer hardware já já, tá? Falando sobre memórias, simbora com o teu prof. Vamos juntos aqui entender hardware, o que caiu na embate relacionado a esses conceitos. Então, bora lá. Um usuário de informática precisa adquirir um componente de acesso rápido para armazenamento que se liga nessa palavra temporário de informações, tá? Que necessitam ser acessados pelo sistema operacional. Nesse caso, ele deve adquirir o quê? Um scanner, um pendrive, uma memória RAM, um controle IDE, uma rede Wi-Fi. Meu lindo, em se tratando de memórias, tá? A gente tem dois tipos de memória: memória primária e a memória secundária. Lindo. Funciona o seguinte: na memória primária a gente tem a RAM e a ROM. E na secundária a gente tem as memórias permanentes, como HD, SSD, pendrives, ok? CD e DVD. Lindo. RAM é volátil. Se ela é volátil, o que significa ser volátil? Ela se apaga quando perde energia. Ela é temporária. Então, quando a gente vem aqui, ó, que ele pergunta uma memória que tem armazenamento temporário, não tem outra resposta a não ser memória RAM. Scanner não faz um tipo de memória. Scanner é um equipamento que transforma um documento físico em um documento digital. Pendrive, memória secundária, permanente, controle IDE, nem é um tipo de memória. Placa IDE é um tipo de memória, é uma interface da placa da placa-mãe, ok? Então, ó, decora isso. RAM volátil, ROM não volátil, não se apaga, tá? Então, quando fala memória primária, a gente tem RAM e ROM, volátil e não volátil. Decora isso para você não errar em prova. Então, nossa resposta é a letra C. Bora para a próxima questãozinha aqui, trazendo o conceito de memórias, né? De memórias primárias, a gente tem a RAM aqui, a principal, tá? Aqui é uma hierarquia de memórias. Quanto mais no topo da pirâmide, mais velocidade. Então, a memória mais veloz que a gente tem hoje aqui são os registradores, tá? Depois dos registradores são as memórias intermediárias, depois a memória principal e por último as memórias secundárias auxiliares, tá? Quanto mais abaixo da pirâmide, mais armazenamento essas memórias vão ter. Então aqui, ó, em quesito de armazenamento, quem tem mais armazenamento são as memórias secundárias, porque elas são focadas em armazenamento, não em desempenho. Depois a memória principal e assim vai sucessivamente, tá bom? Guarda isso aí para tua prova. Então bora ver IBAR 2022 dos modelos de hard disk, aquele que utiliza a tecnologia flash. Hard disk está dentro de memória secundária, memória de armazenamento permanente, onde as informações são efetivamente gravadas, tá? Dentro dela a gente tem HDs, que são os hard disks, SSDs, pendrives, CD, DVD. Memória flash é a melhor tecnologia de armazenamento e ela vai estar aqui na memória do SSD, tá? Esse quesito de memória flash, quem utiliza é o pendrive, é o SSD e cartão de memória. Decora aí, tá? Melhor tecnologia que dá mais velocidade, que utiliza memória flash, é o SSD, pendrive e cartão de memória, tá? O HD aqui, ó, HD normal, ele é um disco mecânico, tanto o HD quanto a fita são e disquete são requisitos de mecânico, tá? São uma tecnologia de armazenamento mais anterior, mais lento um pouco relacionado à memória flash, tá bom? Nossa resposta é a letra B, B de bola. Simbora aqui a gente tem mais. Alguns dispositivos com unidades de discos e drives de fita fazem leitura em bloco e utilizam memória o que? Intermediária, que armazena os blocos e vai liberando aos poucos a memória principal. Falou de memória principal, ele está falando de RAM e ROM. RAM e ROM, ok, né? Essa memória intermediária para residir no próprio deve-se, né? Ou ser uma parte de memória principal alocada para esse fim. Esse armazenamento intermediário chama-se de que? Memória ROM? RAM? Não, memória cache, a nossa resposta, menino. Por quê? Dentro da pirâmide entre a memória principal, a gente tem os registradores, que está lá no topo, tá?
Depois a gente tem a memória intermediária, que é a memória cache, que pode estar dentro ou fora do processador, que utiliza para ser mais fácil ali no desempenho entre a comunicação do processador e da memória RAM, tá? Então, quando fala em memória intermediária, está falando de memória cache. Ok? Fica aí nossa resposta. Hub, equipamento de rede, SD-WAN, não é memória WAN, não existe, tá? Nossa resposta é a letra B. Bora ver mais questãozinha. O armazenamento é o componente mais importante do data center. Perfeito. Os CDs e DVDs são exemplos positivos de armazenamento. Perfeito. Armazenamento o quê? Secundário ou permanente. Secundário e permanente. Já decora sempre isso, tá? Eles são que tipo de mídia? Eles são do tipo magnético? Não. Aqui é o HD, fita, disquete, óptica. Perfeito. CD, DVD. Ó, CD, DVD, Blu-ray são dispositivos aí ópticos, tá? Sólida, SSD, pendrive, cartão de memória, drive de disco não tem, flash drive é USB, a porta de conexão flash drive. Beleza? Excelente, nossa resposta é letra B. Bora para a última questãozinha aqui para a gente entender. É uma técnica que usa memória secundária. Se usa memória secundária para armazenamento, com o objetivo de permitir o compartilhamento seguro e eficiente da memória entre vários programas e remover transtornos de programação de uma quantidade pequena e limitada da memória principal. O que ele está falando aqui? Não é a memória RAM, tá? Não é memória de RAID, pode ser cache ou memória virtual. Ele está falando do seguinte, meu lindo. Ele está falando de uma técnica. Ele não falou que é uma memória, é uma técnica. E aqui a gente já tem que é a memória virtual. O que é essa técnica dele? Utilizar a memória secundária. Qual? O HD ou o SSD. Memória secundária, o HD ou o SSD. Então, quando acaba o espaço de armazenamento da memória RAM, que é a memória primária ali, acabou ali o espaço ou está com dificuldade na memória RAM, ele faz essa técnica que é chamada de memória virtual, onde na memória virtual ele separa um pedaço da memória do HD ali e reserva para utilizar a memória RAM para processamento e desempenho. E essa técnica é chamada de memória virtual, beleza? Nossa resposta. Espero que você tenha aprendido esses conceitos para não errar a tua prova. Abraço, até o próximo assunto.